Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio eu falo com a escritora Carol Miltersteiner. Eu percebi que eu estava já muito mais madura de conseguir dizer não. Porque eu sempre era a pessoa que falava assim pra todo mundo, posso, claro, vamos, beleza, simbora. Eu tinha muito medo de ser preguiçosa, sabe? Do tipo, hoje eu tô cansada e eu preciso ficar na cama até as 11, digamos assim. Eu tinha muito medo disso ser preguiça e de que eu nunca mais ia conseguir levantar da cama. Eu sempre quis ser muito autossuficiente financeiramente, eu sempre quis ganhar mais que meus parceiros, eu sempre tive muitas questões emocionais com dinheiro, todo mundo tem. E esse processo, essa minha vulnerabilidade financeira hoje, me permite enxergar quantas dessas coisas que eu ainda tenho que trabalhar. Oi, Carol. Oi, Lucas, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo certo, o sol acabou de se pôr aqui onde eu tô. Eu acho que ainda tá longe de se pôr aí onde tu tá, que eu tô 5 horas na tua frente. Sim. Queria te agradecer por ter esse tempo pra falar, inclusive aceitar a questão de fuso horário e tudo mais. Não, sem problema. Aqui já é horário de verão, então são 9 da noite aqui, 4 da tarde onde tu tá, né? Sim. E pra mim é tranquilo. A gente se acomoda como pode. Maravilha, então. Quero começar te perguntando, Carol, como que você se tornou autônoma e freela? Então, eu nunca me vi como autônoma. Sempre achei que eu fosse trabalhar para os outros, porque eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada e muito... Não sei se disciplinada é a palavra, na verdade. Mas eu sempre fui uma pessoa bem obstinada e obediente. Essa é a palavra, obediente. Sempre fui muito CDF, sabe assim, que todo mundo mandava e eu fazia, baixava a cabeça e fazia para todo mundo e tal. E eu olhava para pessoas que tinham empresa ou que trabalhavam de forma autônoma e eu pensava, mas isso não é para mim. E aí eu acabei escolhendo, entre aspas, esse caminho porque eu tive 2 burnouts, um no Brasil e outro aqui na Holanda, que é onde eu tô vivendo hoje, vai fazer 3 anos que eu vivo aqui. E quando eu tava saindo do segundo, assim, ainda tava meio ruim do segundo, que eu ainda tava muito doente, enfim, eu me dei conta que eu não conseguiria, que eu não teria saúde emocional e física para voltar para o ambiente de empresa. E aí eu comecei a meio que repensar a minha relação com o trabalho do zero. E aí, nesse meu exercício de repensar essa minha relação, não cabia mais voltar a ter um trabalho tradicional. E por eu ter começado a escrever sobre a minha experiência com o burnout, eu meio que queimei umas pontes, sabe? Assim, eu não sei o quanto que eu tava consciente na época que eu tava queimando as pontes. Mas eu tava. Quer dizer, eu acho que eu tava consciente que também foi uma coisa assim, se eu não queimar essas pontes, eu vou voltar para elas e eu vou voltar a adoecer. Então foi meio que um risco relativamente calculado. E aí, desde faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu tenho me aventurado nessa seara de trabalhar de forma autônoma. Não era uma coisa que eu me imaginava fazendo, mas foi uma coisa que eu precisei fazer e que eu não me imagino trocando isso por um trabalho formal, porque realmente não me faria mais bem, sabe? Entendi. Acho que a gente vai voltar bastante nessa questão do burnout mais pra frente, mas aí eu queria te perguntar também como que foi esse processo de se mudar de país e até de se o seu trabalho continuou indo mais ou menos na mesma direção como freela do que para onde estava indo antes quando você era contratado. Tem algumas coisas que são bem diferentes, a grande parte é bem diferente, na verdade. Eu me tornei escritora e comecei a criar conteúdo. E aí, nisso, eu comecei a ir para um lado que era bem diferente, de uma certa forma. Eu estava enxergando muito diferente da experiência que eu tinha antes. Mas não tem como tu te isolar de quem tu já foi, enfim. Então, todas as coisas que eu aprendi de CRM, de marketing digital e todas as coisas que eu fui aprendendo na publicidade, eu acabo usando de alguma forma. E o meu contexto hoje aqui é que eu ainda trabalho com muita gente do Brasil, trabalho com muito brasileiro que mora aqui, e acabo aproveitando tudo, sabe? Eu consegui criar algumas formas de trabalhar que eu dou atenção para as coisas que eu gosto e que eu acho que são importantes de fazer, que tem a ver com um certo senso de propósito, sabe? De que eu tenho a sensação de que eu tô fazendo alguma coisa por alguém, que tô ajudando alguém a viver um pouquinho melhor, que não era algo que eu tinha tanto quando eu trabalhava mais no marketing e-commerce, assim. E eu condenei isso, eu tinha meio que ranço disso, a gente conversou um pouco antes, eu tinha um pouco de ranço do marketing, da publicidade. Entrei nessa crise existencial da publicidade um tempo. Mas hoje eu entendo que é algum conhecimento que eu tenho e que eu posso usar de alguma forma. Então, em alguns momentos,
eu tenho um projeto de estratégia de conteúdo, tenho outro projeto de pesquisa de mercado, e eu acabo associando isso, sabe? E eu gosto de ter essa diversidade também. De não fazer uma coisa só, me faz muito bem poder assumir vários papéis. Isso também é uma coisa que faz parte da rotina autônoma. Tem que assumir vários papéis, porque senão não tem que assumir pra ti, né? Uhum. Então, mas eu gosto disso. Eu gosto disso. E é interessante que o seu trabalho antes, mais para a área de publicidade, não era como redatora, né? Você acabou se tornando escritora, mas não era uma prática profissional antes. Então, o meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio em empresa foi como redatora. Mas eu durei pouco tempo nessa função, pelo mesmo motivo pelo qual, quando eu queria ser escritora, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu não persegui, que foi, não tem mercado para isso. Eu entrei com uma crença, né, e a perspectiva de que não tinha mercado para isso. Eu entrei como estagiária na empresa, como redatora, e essa função de redação era muito questionada, tipo, por que a gente precisa de alguém só para escrever se todo mundo sabe escrever? Sabe, assim, pra mim era muito claro que não era só assim. Eu acho que quem trabalha com isso, ou quem já trabalhou com pessoas especializadas nisso, sabem que a gente não precisa nem ficar justificando aqui, né? Uhum. Mas, eventualmente, aquilo parecia, e eu tô fazendo aspas aqui com a minha mão, muito pouco, sabe? Pro que o mercado via, e eu acabei assumindo várias outras coisas. A redação, ela tava... Sempre que eu conseguia usar a redação e a comunicação para transmitir alguma mensagem, e aí nessas experiências eu desenvolvi muito o lado da comunicação visual também, de criar apresentação e de criar formas de visualizar a informação, isso enriqueceu muito. Mas de alguma forma sempre teve ali, eu não estava sempre atenta a isso e o mercado nem sempre me recompensou por isso. Mas é algo que hoje, olhando para trás, eu percebo que sempre teve na minha história. Entendi. Nossa, interessante. Eu achei que não tinha tido tanto a ver, assim. Então, eu olhando pra trás, várias vezes eu já tive isso também, porque eu trabalhei pouco tempo, eu trabalhei poucos meses como redatora, fui direto trabalhar com Edwards, isso em 2009, quando tava começando o Edwards, acho que nem tinha ainda Google no Brasil, tava abrindo o Google no Brasil, e eu fui trabalhar com Edwards porque eu era redatora, então eu escrevia os anúncios, e aí depois eu fui para redes sociais porque eu escrevia, então eu escrevia os tweets, escrevia os não sei o quê, mas aquilo não era o suficiente. Então eu também tinha, além de ser a pessoa que escreveu o anúncio, eu tinha que fazer os vídeos, eu tinha que fazer as campanhas, eu tinha que fazer a estratégia, eu tinha que fazer o relatório, eu tinha que ligar pro cliente, tinha que atender, tinha que fazer pré-venda, aquela coisa. Uhum. Então, em algum momento, a redação, ela se tornou só um pedacinho, assim, que eu acho que é algo que muitas pessoas que trabalham com texto passam, que é, e eu continuo fazendo aspa aqui, que é só o texto, sabe? E que é algo que é difícil ainda de se entender o valor, que daí por isso acabam entrando todas essas outras camadas de serviço em volta, né? Mas se fosse ver o que eu queria fazer, eu acabava sempre escrevendo. Mas durante muito tempo eu não tive espaço para fazer isso. E aí, quando eu não tive espaço para fazer isso, eu tive que fazer outra coisa. E a mudança de país veio por causa de alguma questão profissional? Teve alguma relação com isso? Foi em função do meu primeiro burnout, porque eu tive no Brasil, na agência onde eu trabalhava, no Porto Alegre, e eu não sabia o que estava acontecendo ainda, não lia a respeito, não sabia muito o que era, não tive nenhum diagnóstico, nada do tipo. Então, para mim, eu estava numa crise existencial que estava me deixando muito fraca e muito depressiva, e muito isso e aquilo. E aí eu tirei um ano sabático. Tive um baita de um privilégio, porque eu estava num cargo alto, eu ganhava muito bem, eu tinha uma posição muito boa, assim, e aí eu tinha a possibilidade financeira de tirar meses, tipo uma licença não remunerada, pra entender o que eu queria fazer na minha vida, se eu queria continuar lá ou não e tal. Porque eu era tão... A minha identidade estava tão atrelada com a da empresa que eu não conseguia... Eu não me via mais feliz ali, mas eu não sabia o que mais eu ia fazer. Não era assim, eu vou sair desse emprego e vou fazer outra coisa. Eu pensava assim, eu só sirvo pra isso aqui. Eu não sei o que fazer. Então eu precisei sair de tudo, literalmente, assim. Aí fui pro Chile, viajei e tal. E viajei sozinha, porque eu queria muito tempo pra minha cabeça. E vim aqui pra Holanda, fiz um mochilão na Europa. Tirei alguns meses pra fazer isso. Eu viajava muito a trabalho, então eu tinha muitas milhas, que foi o que me permitiu viajar bastante. E eu fiquei muito em hostel, eu fiquei muito em acampamento, sabe, assim. É óbvio que são investimentos altos, mas que eu tentei fazer o mais acessível possível dentro das minhas possibilidades financeiras da época. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o meu namorado, que é holandês, e aí juntou a fome com a vontade de comer. Porque eu tava nesse vai e vem de viagem, vem pra cá, vem pra lá, e quando eu voltava pra casa, eu meio que não me sentia em casa, assim, eu tinha um certo incômodo em Porto Alegre, que era onde eu morava.
nasci e cresci lá, e que nem a vida de autônoma, a vida que eu vivo hoje, morando na Holanda, sendo escritora autônoma, jamais passou pela minha cabeça que eu ia viver isso. Até hoje eu penso assim, é muito louco eu estar vivendo isso, porque não é uma coisa que eu me vi fazendo isso. Nunca me vi saindo do Brasil para morar fora e nunca me vi trabalhando independente. E aí, nesse momento de vida que eu tava tudo meio incerto, eu não sabia muito para onde é que eu tava indo, eu acabei vindo para cá e me senti muito bem aqui. Eu senti que aqui eu tinha uma liberdade de ser quem eu era. E aí obviamente, hoje eu já entendo com muita terapia, muita coisa, que era em função de que eu não tinha muita coragem de conseguir expor algumas coisas minhas, que não era nada de muito extremo, era mais julgamento interno, sabe? E que aqui eu consegui passar por esse processo de me reencontrar e de me reconstituir como minha identidade. E que me favoreceu muito eu estar longe das minhas raízes, estar longe das pessoas com quem eu me relacionei por tantos anos, profissionalmente também, para que eu conseguisse meio que me restabelecer como indivíduo, como profissional e como mulher. E aí foi meio que isso, assim. Foi rápido, na verdade, porque entre eu decidir vir para cá e eu dar a entrada na residência aqui, né, os documentos, que vai fazer 3 anos essa semana, que eu entrei aqui oficialmente como residente, foi 6 meses, eu acho. Uma mudança desse tamanho, eu acho que é pouco tempo, né? Sim, nossa. E foi nesse período também que você começou a escrever? Eu sempre, assim, eu tinha 3, 4 anos de idade, eu já queria escrever. Eu queria aprender a ler para conseguir escrever, e a escrita sempre teve na minha vida muito forte. Eu tenho histórias muito, muito profundas na minha vida que tem a ver com a escrita, desde sempre. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu queria ser escritora. Eu fiz um semestre de letras antes de entrar na publicidade. Nossa. E aí fiquei com medo de não ter como pagar as contas, porque eu achei que na letras eu não ia conseguir ganhar dinheiro, e eu tinha uma coisa muito forte do que eu precisava ser independente financeiramente, que eu precisava ganhar algum dinheiro. Fui para publicidade porque me parecia que ia me dar esse caminho, e realmente acertei, ganhei bastante dinheiro na publicidade, mas eventualmente voltei atrás em algumas coisas. E quando eu fiz o sabático, isso foi 4 anos atrás, que eu comecei a viajar, eu levei um caderninho e comecei a escrever à mão, assim, escrever no caderninho. E aí eu me lembro até hoje, assim, meu primeiro dia que eu saí da empresa, eu comprei um caderninho branco e comecei a escrever, e eu comecei a escrever uma lista de itens. E eu parei pra lista, olhei pra lista de itens e eu pensei, eu tô tão tarefeira que eu não consigo pensar sem ser sabe assim, sem ser uma coisa objetiva, lógica. Eu não conseguia pensar uma frase, um parágrafo mais. E como tu pode observar, eu sou uma pessoa bem prolixa, profícua, não sei qual é a palavra que eu uso. Mas assim, eu não sou uma pessoa muito do sumário, sabe, do resumo e faz papapá. E eu tinha me tornado essa pessoa. E aí eu olhei para aquilo e disse, gente, isso não é possível que eu tenha me tornado isso. E eu me lembro que eu escrevi 3 itens, e aí eu comecei um parágrafo novo e escrevi assim, agora sim, ponto. E aí continuei uma outra frase, e dali eu nunca mais parei. E aí a escrita, ela foi e veio. Eu escrevi muito durante aquele ano, durante aquele sabático, daí eu me mudei pra cá, comecei a trabalhar numa agência aqui, na Holanda, fiquei alguns meses na agência, me desconectei da escrita nesse período, porque daí eu comecei a querer ser mais prática, e aí eu, tem tempo pra escrever. E aí, quando eu tava muito doente, é que a única coisa que eu conseguia fazer, tinha dia que eu não conseguia tomar banho, de depressão, de fraqueza, de cansaço, que a única coisa que eu conseguia fazer era levantar da cama, ir pro meu laptop e escrever. E eu escrevia, assim, 20 minutos, ficar morta de cansada e voltar pra cama. E no dia seguinte escrever mais um pouquinho. E isso foi me dando uma perspectiva. Eu fui conseguindo entender e visualizar o que estava acontecendo na minha cabeça, escrevendo. Então, isso me ajudou muito, muito. Nossa, é muito estranha essa contradição entre, né, o momento que você entrou na agência, você acabou parando de escrever de novo, por causa da rotina muito louca, um monte de trabalho, enfim. Uhum. Sempre essa luta entre as duas coisas. E eu acho que daí cada pessoa vai ter a sua própria relação com o trabalho, e aí tem empresas e empresas, tem pessoas e pessoas, mas eu me lembro da última conversa que eu tive com o meu supervisor na época aqui, e a empresa aqui é uma empresa muito boa de se trabalhar, são pessoas bastante éticas, e que eu não teria muito a reclamar, não teria nada a reclamar, na verdade. E o burnout que eu tive aqui foi causado por vivências traumáticas que eu tive no Brasil, na verdade. E que eu não tinha resolvido e que eu trouxe pra cá na malinha junto comigo. E eu me lembro até hoje, a última semana que eu tive aqui,
eu percebi que eu estava já muito mais madura de conseguir dizer não. Porque eu sempre era a pessoa que falava assim pra todo mundo: posso, claro, vamos, beleza, simbora. E eu percebi que, né, como todo mundo, a gente tem os limites e tal, e que eu precisava aprender a dizer não em alguns momentos. E eu tava exercitando isso e super orgulhosa de mim. Nossa, olha aí, né? Não tô fazendo tudo pra todo mundo o tempo inteiro, como eu sempre fiz a minha vida inteira, que legal. Só que eu comecei a ver que isso tinha um limite. Porque quando eu vi, eu tava em vários projetos diferentes e eu tava revendo a operação de uma área da empresa, fazendo pré-venda de um produto, criando uma oferta de serviço para um mercado novo do outro lado e coordenando o projeto do maior cliente da empresa, tudo ao mesmo tempo. E quando eu dizia que eu não conseguia fazer, em vários momentos o meu supervisor me olhava e dizia assim: mas tu vai ter. E aí eu me dei conta, assim, eu não tenho o que fazer. É uma luta perdida. Assim, não adianta o quanto que eu crie de equipamento emocional e de inteligência, de resiliência, em algum momento eu vou chegar no meu limite e a pessoa que paga o meu salário vai olhar pra mim e vai dizer assim: eu sinto. E ele realmente ele me disse isso na melhor das intenções, porque eu sei que ele não é um, sabe assim, e ele não tava entendendo o que tava acontecendo comigo, mas na melhor das intenções, e disse assim: tu me desculpa, mas tu vai ter que fazer. E aí, pra mim, foi muito assim, cara, eu não tenho mais como conviver com isso. E aí, por isso que eu fui pra via autônoma, que é uma, né, tem já dezenas de entrevistas pra pra corroborar o quanto que é arriscado, quanto que é incerto, quanto que é isso, quanto que é aquilo. Mas nesses casos, tu pega, vira as costas e diz: "Então beleza, tchau". E tu não adoece, né. Claro que não é, assim, ideal nem nada, mas tu não precisa voltar no dia seguinte e fazer de conta que tá tudo bem pra pessoa. E aí, isso que foi uma coisa que pra mim, hoje, tudo que eu não tenho financeiramente, que eu tinha antes, porque aqui eu também ganhava super bem, no Brasil eu ganhava super bem, e eu ainda não tô nem perto financeiramente, porque também eu tô estável do meu burnout faz 6 meses, não faz muito tempo. Então até 6 meses atrás eu ainda tava, que eu tinha um mês inteiro que eu não conseguia trabalhar. Então, agora que eu tô retomando, e aí, obviamente que as coisas levam um tempo, e eu tô tendo que ter essa paciência de investir nessa incerteza temporária até que as coisas se assentem, considerando que tem todos os contextos externos e coisas que não estão muito otimistas pro nosso lado, mas que eu ainda prefiro isso e ter certeza que a minha saúde tá em dia. Sabe? Porque no final das contas, aqui, todo o dinheiro que eu ganhei, eu gastei com terapia, com remédio e com plano de saúde. Aí, não adianta, né? A mesma mão que dá, toma de volta. Exato, exato. É difícil porque as coisas que a gente aprende, né? Ah, mas tem a coisa da segurança do trabalho. E eu dizia, eu vou trabalhar nesse lugar único exclusivamente por causa do salário. Porque, assim, não há nada melhor do que aquela sensação de que faça chuva, faça sol, no dia tal, pingou na conta. Que é a coisa que o autônomo não tem, entendeu? Não tem, não existe isso. Só que aí é uma questão de tu avaliar o quanto que tu ganha e o quanto que tu perde. Eu tinha essa estabilidade financeira e eu tinha zero estabilidade emocional e física. Então não me adiantava eu ter o salário em dia e ter que fazer 3 vezes terapia por semana. Torrar tudo em remédio, torrar tudo, sabe assim, e não conseguir aproveitar o dinheiro. Não conseguir aproveitar o que eu ganhava e ter, né, a minha família no Brasil preocupadíssima comigo, eu criando preocupação na família que eu tinha acabado de entrar aqui dos meus agregados aqui do meu namorado, da família do meu namorado. E todas essas incertezas que vêm ao redor de uma situação que parece segura, mas se tu for olhar assim criticamente, não era muito seguro. Eu tô num lugar que tinha um fator que era coisa do salário, e aí todo o resto era um redemoinho incerto que eu não sabia se eu ia acordar amanhã com dor no peito ou se eu ia acordar amanhã chorando. Então, várias situações, e os meus burnouts foram essas situações de realmente tu rever o que é que realmente faz sentido e o que realmente importa. E eu acho que eu tive a oportunidade de fazer isso individualmente e acho que com o tempo a gente vai tendo momentos que a gente é forçado a rever isso. Sim, eventualmente as coisas vão indo pro mesmo caminho se você não prestar atenção, né? Uhum, uhum. E aí, quando você tomou essa decisão, como que foi pegar os primeiros trabalhos, assim? Você falou que queimou até algumas pontes e que precisava fazer Uhum. isso. E como que foi Uhum. ter os primeiros contatos? De onde que veio? Como que foi começar, assim?
Se eu pudesse dar um conselho, seria não queime pontes. Construa pontes, mas não queime pontes. Mas às vezes, algumas situações fazem com que seja necessário. Mas por outro lado, assim, as pontes que eu não queimei, elas foram muito mais fortalecidas. E tem também uma questão de percepção, que na verdade, assim, eu não sei, eu acho que eu não queimei tanta ponte assim, porque quando eu comecei a expor mais as coisas que eu tava passando, que estavam acontecendo comigo, algumas pessoas que eu achei que não fosse querer, porque eram clientes, enfim, vieram atrás de mim. Teve já a diretora de marketing marcando reunião comigo para saber como é que ela previne isso na equipe dela. Nunca imaginei que esse tipo de coisa fosse acontecer. Então tem muita coisa que é da nossa cabeça também, sabe? E eu tenho lido muito sobre relacionamento e o quanto que isso é importante para qualquer negócio, seja tu uma pessoa que está empregada numa empresa, ou, né, um empresário ou uma pessoa autônoma. E para mim isso é uma coisa que faz muito sentido, porque as minhas primeiras clientes foram as minhas 3 melhores amigas. Uhum. E isso foi uma coisa que durante muitos anos na minha vida adulta eu não tinha muitos vínculos de amigos. Era muito a galera do trabalho, meus colegas, e era uma coisa meio circunstancial, sabe? Assim, se as coisas mudassem, talvez não fosse tão amigo assim. Tanto que algumas pessoas eu continuo próximo, algumas também não tanto. E aí faz poucos anos que eu consegui retomar entender a importância desses vínculos de amigos, não só para nossa saúde mental, que é muito importante para nossa saúde mental, mas até para nossa carreira. E eu vejo que algumas das minhas maiores parceiras são pessoas que eram minhas amigas que eu jamais imaginaria que fossem me ligar me pedindo para mandar proposta. E hoje eu vejo muito a importância da gente ter esses vínculos com as pessoas e que a gente vá atrás das pessoas e se mantenha em contato com elas, mesmo que elas não necessariamente pareçam que vão ter alguma oportunidade, porque daqui a pouco pode ser que conheça alguém que conhece, sabe? Eu fiz 2 projetos esse ano para uma empresa de pesquisa de mercado que é da prima de uma ex-colega minha. Nossa. Entende? Então, assim, tem uma palavra em inglês que é serendipity. Eu não sei qual seria a tradução, serendipidade, não sei se é isso. Mas é essa coisa das coisas que são inesperadas, sabe? O lado bom das coisas que são inesperadas que tu não consegue controlar. E aí, quando tu vai criando essas redes, e quando eu vim morar fora, eu aprendi isso porque eu comecei do zero. Eu vim pra cá, eu tinha meu namorado. E só. E desde que eu vim pra cá, eu pensei, eu não vou ficar dependendo dele, coitado, porque ele é uma pessoa só. E não, né? Então eu vim pra cá e eu já cheguei. Antes de eu chegar aqui, eu já tava em grupo de Facebook de brasileiro na Holanda, já tava em grupo de expat, e eu já tava querendo conectar com todo mundo. Que era uma coisa que eu não fazia no Brasil, eu não era tão sociável no Brasil, e eu precisei meio que aprender a exercitar esse músculo da socialização aqui, porque eu sabia que isso era o que ia me fazer enfrentar os invernos rigorosos sem querer voltar pro Brasil correndo, Uhum. sabe? E aí esse exercício de socializar e de ir atrás das pessoas e de conversar com as pessoas é o que tem feito com que eu tenha resposta nas coisas que eu faço e que eu tenha oportunidades acontecendo. Então isso é algo muito importante para mim. Entendi. É, o ciclo de pessoas boca a boca continua sendo a maior fonte, né, de trabalho. Com certeza. Eu vejo que, principalmente porque a gente não tem tempo e energia e força de ficar fazendo grandes divulgações ou, sei lá, pagar por, né, publicidade, alguma coisa assim, apesar de a gente ter estudado isso, mas de investir nesse tipo de coisa e sendo autônomo, porque também, assim, se a gente começa a tentar tirar muito longe, a gente também não sabe muito quem é que vai chegar, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, que eu gosto muito da situação que eu tenho hoje profissional, é que eu me preocupo mais com quem que eu vou trabalhar e conseguir escolher as pessoas com quem eu vou trabalhar. Se não bate o santo, não deu. Infelizmente, tchau, sabe? Ainda consigo fazer isso. Pode ser que um dia eu precise por questão de grana e tal, e acho que quem precisa tá tudo certo, cada um nas suas possibilidades. Hoje eu consigo, porque, de novo, é importante para o meu bem-estar mental. Tanto que eu tive um projeto que eu declinei, porque eu disse, eu não compactuo com a forma como essa empresa trata com os funcionários, eu não compactuo com a ética dessa empresa, eu não vou trabalhar. E eu posso me dar o luxo de fazer isso hoje. Pode ser que daqui a 6 meses eu tenha que dizer, veja bem, eu não compactuo, mas talvez eu precise trabalhar para vocês. Mas, se eu precisar muito de dinheiro, eu trabalho num café, eu vou fazer uma outra coisa. Sabe assim, existem outras formas da gente fazer. E aí, voltando, que assim,
Eu prefiro olhar para as pessoas com quem eu tô trabalhando, para a ética de trabalho dessas pessoas, para os princípios dessas pessoas, e aí a gente vai bolar. Eu vou criar conteúdo para o teu site. Beleza. Eu vou fazer um relatório de pesquisa de mercado. Beleza. Eu vou... Assim, o que eu vou fazer? Eu tenho flexibilidade de atuar de várias formas. Eu gosto de ter essa diversidade, sabe? Há 2 meses atrás eu fui passeadora de cachorro aqui. Tudo certo. Sabe? E eu gosto disso. Acho que pela coisa de ser escritora, e eu trabalhei muito com planejamento quando eu trabalhava com marketing. Eu gosto dessa coisa de tu ter uma diversidade no teu dia, de tu não estar fazendo todo dia a mesma coisa, porque isso ajuda a tua criatividade a fluir um pouco mais. É como se eu estivesse exercitando partes diferentes do meu cérebro. E o que me conecta, o que me coloca, assim, é eu entender que as pessoas com quem eu tô trabalhando são pessoas que eu posso confiar, pessoas que eu termino de fazer uma reunião e eu não penso assim, que merda que eu tive que falar com essa pessoa. Sabe? Que tu te diverte, que tu tomaria um traguinho com a pessoa, sabe? Isso é mais importante. Tem uma frase do Hemingway que tá muito viralizada agora nos últimos tempos. Eu não vou me lembrar, mas eu vou parafrasear muito mal, que com quem tu tá lutando importa mais do que lado da batalha que tu tá. É alguma coisa assim. E pra mim é muito isso, assim. Tem muito a ver com as pessoas que tu tem do teu lado. Nossa, demais, faz sentido. Aí, agora, acho que é o momento de falar sobre burnout, porque não tem como fugir falando de rotina e de planejamento do seu dia e do seu trabalho hoje, né? Como que você faz para não ir mais para aquela direção que te levou a ficar doente? Sim. Uma das coisas que eu mais gosto da minha vida hoje é que eu sou dona do meu tempo. E o tempo, ele tem um valor que às vezes a gente menospreza. Então, assim, hoje de noite eu tô dando entrevista para um podcast e tudo bem, eu fiquei na cama até mais tarde de manhã, sabe? Uhum. Tudo bem. Eu pude acompanhar e mensurar, que eu também sou um pouco essa pessoa, eu tenho um lado redatora, escritora e um lado mais analítica, e eu gosto de me mensurar. Então, assim, mensurar quantas horas eu durmo. Eu uso aqueles Fitbit, aqueles relógios que acompanham o teu batimento cardíaco, bababá. Então eu gosto de acompanhar como é que eu durmo todo dia, como é que tá o meu humor, como é que tá meu nível de energia, como é que tá o meu cansaço. E faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tenho um log quase diário que eu faço, e que eu fui observando algumas tendências, que eu ia fazendo num bullet journal, sabe? Eu ia pintando assim, amarelo, verde, vermelho. Se eu tô bem é verde, se eu tô ruim é vermelho, se eu tô mais ou menos amarelo, em termos de energia, de humor e de sono. E eu tenho esse log de 1 ano e meio, mais ou menos, em que eu pude ir verificando, assim, olha, se eu não durmo bem 2 dias, eu vou ficar com um humor de merda uma semana. Ou se eu não tô com humor muito bom, a minha energia vai cair depois. Então eu fui observando que tinha algumas tendências e algumas correlações. Pelas coisas que eu fui lendo sobre produtividade, enfim. E eu percebi que eu tenho um ritmo, e que cada um de nós tem um ritmo que, infelizmente, os nossos ritmos são oprimidos pelas rotinas de trabalho que a gente tem hoje, porque todo mundo é esperado que trabalhe na mesma hora, nos mesmos dias da semana, do mesmo jeito, durante a mesma quantidade de horas. E a gente espera que todo mundo trabalhe das 9 às 6, ou das 9 às 9, ou das 9 às 11, mas muito desse tempo a gente está fazendo de conta que está trabalhando. E já tem vários estudos que dizem que a gente não consegue trabalhar produtivamente mais do que 4 ou 5 horas por dia. Mais do que isso, a gente está enxugando gelo. E aí, eu me dei conta disso, pela minha experiência com burnout, enfim, eu me dei conta do quanto que eu ficava enxugando gelo. Que era assim, eu ia de Porto Alegre ao Rio de Janeiro fazer 3 reuniões. Olha quantas horas tem de voo, de táxi, de reunião, de e-mail para marcar, de e-mail para desmarcar, de e-mail para fazer o follow-up, e nada acontecia. Nada, zero. Zero, -1. Sabe assim, ou uma frase mudava do não sei o que, do rodapé, do bababá. E eu acho que a gente passa muito tempo enxugando gelo. E eu comecei a perceber que, à medida que eu entendo qual é o meu ritmo, que, por exemplo, tem segundas-feiras, é um dia que eu quase nunca marco reunião externa, porque é o começo da semana e para mim é muito sagrado. Eu tenho esse costume, esse hábito de ter algumas coisas que para mim são muito sagradas, e eu procuro proteger o máximo possível. Eu já sou hoje um pouco mais flexível, mas eu protejo o máximo possível. Então, segunda-feira eu marco o mínimo de reunião possível, que é o dia que eu vou organizar minha semana. Eu tenho os meus rituais de começar a semana,
que é pra não chegar se atropelando, sabe? E eu vejo que eu penso muito melhor quando eu consigo fazer isso. Quartas-feiras, normalmente, eu me dou uma folga, porque eu me importo muito com o que eu faço. Sempre fui assim. Já enxerguei isso como um defeito, porque isso causou os meus 2 burnouts, né? Eu ter esse excesso de dedicação pelo que eu faço. E hoje eu já entendo que tem um lado muito bom disso. Tu querer ir demais e querer ir além, e querer fazer maravilhosamente, ser perfeccionista, obviamente tem um lado que pode te prejudicar, mas tem um lado muito bom, que significa que tu te importa com aquilo, que tem alguma coisa ali que significa algo pra ti. No meu trabalho eu vi que se eu em algum momento eu não dou um pause e vou ver um YouTube de uma coisa que não tem nada a ver, eu entro num ritmo meio obsessivo em relação àquilo, porque eu gosto tanto. Então, assim, de ler sobre burnout, de ler sobre. É meio estranho falar isso, não, mas enfim, de ler sobre neurociência, sobre psicanálise, sobre como é que o cérebro funciona, com as emoções, e a nossa relação com o trabalho, produtividade, criatividade, isso, aquilo. Eu gosto tanto disso e me faz tão bem, e eu fico tão entusiasmada de fazer isso, que se eu não tenho momentos em que eu vou fazer algo completamente diferente, eu entro num looping obsessivo que eu começo a enxugar gelo. E eu começo a fazer coisa que eu vou escrever um monte de coisa hoje, vou ter o pá. Amanhã eu vou sentar na mesa e vou olhar e vou pensar assim, que merda é essa que eu fiz ontem? Vou ter que fazer tudo de novo. Por que eu fiz isso? E eu vejo que, assim, claro que o fato de que eu produzo, eu crio, eu aprovo e eu publico, facilita muito o processo. O workflow do processo é mais, né? Mas eu vejo, assim, que eu não tenho tanto retrabalho por causa disso, sabe? Porque se tu faz as coisas quando tu tá bem de cabeça, tu vai fazer certinho. Não tem mistério. E aí, quando a gente tá mais cansado, sabe? Então, assim, uma coisa que eu vejo hoje, que eu já tô muito mais de boas, é que, assim, se eu quiser acordar às 5:30 da manhã, amanhã, por algum motivo que eu tô muito pilhada e quero fazer, eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou trabalhar e tudo bem. Se no dia seguinte eu quiser acordar às 11 da manhã, tudo bem, beleza. Vai ter gente que vai precisar ter um ritmo mais fixo, sabe? Tipo, eu preciso acordar todos os dias na mesma hora, fazer tudo igualzinho. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser essa pessoa impecável, disciplinada. Eu não escrevo todos os dias. Eu escrevo vários dias da semana, mas eu não escrevo todos os dias. Assim, tirando escova-dente, tomar banho e comer, não tem muita coisa. Que eu, sabe, assim, meditar todos os dias, exercício todo dia, aquele monte de coisa. Eu sou mais do vamos ver como é que eu tô me sentindo, o que faz mais sentido pra mim hoje. Eu perdi o medo da preguiça. Eu tinha muito medo de ser preguiçosa, sabe? Do tipo, hoje eu tô cansada e eu preciso ficar na cama até as 11, digamos assim. Eu tinha muito medo disso ser preguiça e de que eu nunca mais ia conseguir levantar da cama. Às vezes, isso pode ser um sinal de depressão, enfim, isso é quando isso já tá se perpetuando por uma semana, 2, 3. Um dia, 2 dias que tu tá assim, tu precisa. Se o teu corpo tá pedindo pra tu ficar na cama, deixa. Quando tu tiver descansado e tu for conseguir sentar no computador pra fazer as tuas coisas, tu vai trabalhar muito melhor. Então, eu tenho um monte de coisas, de ferramentas de produtividade, disso, daquilo que eu vou aplicando. Reviso as minhas rotinas. Todo mês eu reviso as coisas que fazem sentido pra mim. Tem exercício que pra mim hoje faz sentido, mas que vem já não vai mais fazer. E tô sempre conectada com o que faz sentido pra mim. E tenho muita compaixão comigo, sabe? Hoje eu consegui trabalhar um monte, produzir um monte. Pá, que legal. Hoje não consegui fazer nada. Beleza. Semana passada tu fez um monte de coisa, semana que vem tu vai fazer um monte de coisa de novo. Tá tudo certo. Dá até um... Dá até um embaço aqui que eu preciso muito trabalhar nisso. Eu imagino. É porque muitas das coisas, assim, faz muito sentido ouvir falar e eu sei que eu penso isso, mas eu não consigo aplicar ainda, sabe? Então ainda tenho uma distância para conseguir não me punir mentalmente por ter produzido menos um dia ou por ter precisado ficar meia hora mais de manhã na cama, enfim, todas essas coisas que você falou. Claro. E até tem 2 coisas que eu pensei enquanto você estava falando, que você comentou muito de como a gente acaba se moldando para um sistema de trabalhar 8 horas por dia ou, enfim, cumprir horários de empresas e tal. E até há pouco tempo atrás eu fiquei muito encanado com de onde veio isso, assim. E fui pesquisar, isso é meio que uma herança do Fordismo. E, tipo, não tem heranças boas do Fordismo, gente. Então, né? E outra coisa que eu pensei é que tem um episódio do Aparelho Elétrico que eu acho que é contigo, que
vocês passaram por esse assunto de que é relativamente normal ou que é muito difícil passar de 4 ou 5 horas de produtividade real de trabalho em um dia. Eu acabei nunca achando fontes disso sem ser esse episódio de podcast, acho que é uma falha minha. Mas é bom que você reforçou isso também, porque eu meço bastante o quanto eu estou produzindo por dia, fico calculando o tempo, os aplicativos para isso também e tal. Mas eu sempre fico tipo, deu 4 horas ali, eu ainda acho pouco, sabe? Claro, não, e eu trabalhava em agência aqui no Brasil, eu trabalhava em agência que tinha timesheet. Então, assim, tu tinha que preencher 8 horas de trabalho, no mínimo. E, né, tomar café, não. Menos nunca, né? Mas mais, tudo bem. Sim, não, mas tu vai botar 12, vai lá, beleza, mas tu tem que estar produzindo no mínimo 8 horas por dia. E aí, o que acontece? Vai ver quanto disso, e eu me lembro que, assim, as taxas de retrabalho eram ridículas. Sabe assim, era uma coisa de, sei lá, 30, 40% de retrabalho. E aí tu pensa assim, se eu tô passando quase metade do meu tempo refazendo, quando eu tô fazendo, será que eu tô, assim, Valeu a pena? faz sentido isso? Faz sentido isso? Eu escrevi um artigo, mas tá em inglês no meu LinkedIn, falando sobre a questão do ritmo e da nossa velocidade. Porque a gente vive numa realidade cada vez mais acelerada, e eu escrevi no aparelho elétrico até sobre isso também, que a gente tá num mundo cada vez mais acelerado, e que a tendência é que a evolução tecnológica e as coisas que a gente vai criando para facilitar a nossa vida, a gente deu um salto de 1000 anos em 100 anos ou 20 mil anos em 100 anos. É alguma coisa muito, muito fora da realidade, assim. Então é óbvio que a gente vai se sentir sempre atrás da máquina, porque a gente tá atrás da máquina. E a gente precisa se dar conta disso, porque senão a gente fica o tempo inteiro achando que a gente tá atrás da máquina. E achando que a gente não tinha que estar atrás da máquina. Mas assim, não tem como. É impossível. Então é muito mais fácil a gente aceitar, olha, as coisas estão indo rápido mesmo. Mas não tem como tu, num Fiat 147, querer perseguir uma Ferrari. Porque o nosso equipamento fisiológico é de não sei quantos mil anos atrás. É como se a gente estivesse tentando rodar a versão mais recente do Instagram, que tem live com 2 pessoas e os efeitos do filtro lá do padre, coitado, que virou um lobisomem, no iPhone, no primeiro iPhone. Dá ruim, sabe? Assim, a gente tentar rodar um software de 2020 num aparelho de 1999. Vai dar ruim. E o nosso aparelho mental, o nosso hardware não mudou nos últimos 20 mil anos. Então, a gente realmente não tem capacidade emocional para lidar com muita coisa da nossa vida moderna. Pós-moderna, ultra, super moderna, sei lá, whatever, que época que a gente está hoje. Mas, e tem um economista nos anos 50 que ele disse que os bisnetos dele iam trabalhar 15 horas por semana. E aí os bisnetos, economista, acho que liberalzinho, assim, até. E ele disse, não, porque ele disse que a gente ia desenvolver tecnologias que iam fazer com que a gente fizesse as coisas mais rápido, e logo a gente precisa trabalhar menos. E aí tem uma atualização desse artigo dele, em que eles, acho que é na NPR que saiu. Eles entrevistaram os netos dele, que seriam as pessoas que trabalharam 15 horas por semana, e eles trabalham 60. Uma delas é enfermeira, trabalha 60 horas por semana. E aí ela dá risada, ela disse, eu gostaria que fosse isso, mas infelizmente não é. A gente criou muita coisa pra isso, mas a gente foi criando outras coisas por cima que daí que não deu muito certo. Sim. Mas aí já é outros 500. Mas a realidade é que não tá certo a gente ter que trabalhar tanto. E muitas vezes não faz sentido também. E eu vejo quantas horas que eu perdia no escritório, sendo bem honesta, que eu tava aqui assim, ó, às vezes eu tava no Facebook. E eu olhava, e todo mundo no Facebook, mas todo mundo no escritório. E eu ficava assim, por que a gente tá aqui? Não, porque tem que ser o último a sair. Não, agora vamos fazer outra coisa. E, claro, não tô dizendo que eu fazia isso tudo, isso era uma vez que nunca. Mas eu vejo que às vezes a gente tem essa coisa de que a gente precisa parecer que tá trabalhando. E não necessariamente a gente tá fazendo alguma coisa muito produtiva. Aí vamos lá, a gente se mete numa reunião de 2 horas e meia, que podia ter sido um e-mail, ou podia ter sido uma reunião de 15 minutos. E a gente passa muito tempo fazendo de conta que tá trabalhando, sabe? Sim, acho que até o negócio do timesheet que você falou é muito uma prova disso, porque todo mundo sabe que você não vai render exatamente 8 horas, porque não é possível que você não parou pra ir ao banheiro, sabe? É. E, tipo, todo mundo sabe. Então,
Quem se reporta sabe, quem olha os horários de todo mundo sabe também, todo mundo. Mas a gente vai fingindo e vai perpetuando isso. É, né, você finge que me ama, eu finjo que acredito. E aí a Uhum. gente vai assim, não faz muito sentido, né. E eu acho que quando a gente vira autônomo, a gente corre o risco de cair nas mesmas ciladas. Quando eu comecei a trabalhar na agência aqui na Holanda, eu me lembro que a gente tinha timesheet também, e eu, assim, eu já tinha sido sócia de empresa no Brasil, assim, eu não era uma pessoa que tinha acabado de entrar no mercado de trabalho, era pra eu já ter uma ideia de como é que funcionavam as coisas. E eu cheguei para uma das donas e disse: "Olha, eu ainda não tenho muita demanda e tal, então eu não sei se vai fechar 40 horas a semana, e como não tem ponto aqui, eles não têm cartão ponto, eu fiquei pensando, e se eu não registrar 40 horas de trabalho e eles não me pagarem 40? E eles me pagarem 30? Já pensou?" Aí eu cheguei pra ela e eu falei: "Olha, pois é, não sei o quê". Aí eu disse: "Eu não sei se eu coloco, sei lá, a hora que eu tô indo no banheiro, vocês querem que saber isso?" E ela começou a rir na minha cara e ela disse: "Não, Carol, tipo assim, tu coloca quantas horas tu trabalhar, óbvio que vai dar menos, mas é mais pra gente ter uma ideia de onde é que tá indo o tempo de vocês e babá". E eu fiquei assim: "Nossa, eu que já tinha pensado várias coisas, refletido várias coisas, ainda estava caindo na mesma cilada da tal das 8 horas". E naquela época eu já tinha uma ideia melhor, assim, de que aquilo era cilada, sabe. Mas deu 2 toques pra eu cair na mesma. E aí, às vezes, eu trabalhando em casa também, eu fico na coisa do: "Tá, mas 4 horas da tarde eu tinha que estar fazendo alguma coisa, né". Uhum. Eu acho que faria sentido eu ficar trabalhando até mais tarde hoje. E aí eu penso assim: "Tá, Carol, mas assim, tu tá com cabeça pra continuar fazendo? Tu vai fazer direito?". "Não". "Então tá. Então prefiro, sei lá, assistir uma série que vai me dar uma ideia de uma coisa que eu vou fazer melhor amanhã, ou que vai me relaxar e vai deixar o meu cérebro, né, se descansar e se renovar, do que continuar nessa mentira". Mas é difícil de se libertar disso, né. Difícil. É, acho que é um super processo. É, dessa cultura da ocupação, assim. Porque a gente também aprende que quanto mais ocupado tu é, mais importante tu é. Então, né: "Ah, mas tu tem tempo? Hum, coisa boa não é". Que horrível, né? É, Ai, é, é. "Ai, olha lá, tá com tempo sobrando". E a gente fala tá com tempo sobrando como se fosse uma coisa ruim. Ai, quem dera tá com tempo sobrando, né. ai. Ai. Queria te perguntar da parte financeira, Carol, mudando um pouco de assunto aí. Uhum, uhum. Você até comentou que não tem nada mais tranquilizante do que todo dia X do mês receber e que isso é impossível como freela. E como que é pra você lidar e como que tem sido, assim, também estar abaixo do que você estava, como você comentou? É bem desafiador, muito, muito, muito desafiador. Essa ainda é uma parte que é meio difícil e que não é uma parte que eu tenho, que nem tu disse que a questão da minha relação com o tempo e a minha compaixão comigo mesma, eu acho que eu já tenho um pouco mais resolvida. A questão financeira é uma questão que ainda me incomoda bastante, pra ser bem sincera, porque é difícil tu encontrar um equilíbrio e tem muitas variáveis. Aí vai ter um mês que tu vai ter bastante projeto, tu é responsável pelos projetos e pelas coisas que tu tá fazendo, tu é responsável pela entrada de receita, então fica aquela culpa de eu preciso estar prospectando, eu preciso estar me vendendo, eu preciso estar indo atrás de projeto, eu preciso estar isso, eu preciso estar aquilo. Aí quando fecha um projeto, tu trabalha um monte, e aí às vezes no final tu pensa assim: "Ah, mas eu não sei se eu cobrei certo", sabe? Tem Uhum. toda aquela que pra mim isso ainda pega muito. Eu tô aprendendo a ter um pouco mais de tranquilidade em relação a isso. Eu tinha algumas reservas e eu consigo dar conta das coisas básicas de aluguel e tal, até porque eu tenho um parceiro, e aí a gente consegue juntos dar conta das questões básicas e das contas básicas. E é um aprendizado muito grande de que eu não preciso de tanto também, sabe? Porque quando eu ganhava lá, tinha meu status lá de sócio de empresa, enfim, eu gastava uma banana em roupa, e aí tinha isso, tinha gasolina do carro porque eu tinha que ir pra lá e pra cá, e aí saía pra jantar não sei com quem, sabe, eu gastava tanto dinheiro com tanta coisa inútil, que hoje eu também tô revendo muito desses meus hábitos de consumo e tô vendo que eu não preciso. Principalmente agora, neste momento presente hoje, que a gente tá gravando em quarentena, nem dá pra sair de casa, né. Mas tem essas 2 coisas, que é a entrada e a saída da grana, né. Então, eu ainda tenho muita dificuldade de me vender, eu tenho muita facilidade de conversar com pessoas, de conectar, e eu tenho muita dificuldade de dizer: "Ah, então, se tu quiser uma coisa assim, eu tenho tal coisa que custa tanto", sabe assim. Isso é uma dificuldade que eu ainda tenho.
eu ainda preciso contar com pessoas que cheguem e me entreguem praticamente um projeto, uma bandeja, sabe? Assim, olha só, eu preciso que tu faça isso. Isso é um lado que eu ainda preciso desenvolver. E que isso tem muito a ver, porque eu tive experiências muito traumáticas que ainda me traumatizam muito, que eu ainda trabalho em terapia, nisso, aquilo, em relação à experiência que me causou o primeiro burnout aí no Brasil. Eu tive uma situação de ser saída com uma mão na frente e outra atrás, que me colocou numa questão emocional de que meu trabalho não vale nada, de que eu não valho nada. E aí eu tenho total consciência de que a minha limitação financeira, ela é muito, sei lá, uns 70% da minha própria limitação emocional de ainda não conseguir me ver como uma pessoa que, fazendo o que eu faço, eu tenho como ser sustentável financeiramente. Mas eu entendo que eu tive tanta coisa para aprender, eu tive tanta coisa para desenvolver, que eu não ia ter como desenvolver tudo ao mesmo tempo. E que faz parte desse meu movimento, dessa minha caminhada também, começar a desenvolver a parte financeira aos poucos. E fazer isso de uma forma sustentável, que eu também não me comprometa com 50 coisas que vão me dar uma promessa de receita muito boa e que daqui a pouco eu não consigo entregar. Então, hoje eu tenho a capacidade, por mais que eu não tenha lá o dinheiro caindo na conta, eu sei que eu vou conseguir entregar o quanto eu tô me comprometendo. Porque quando eu tinha o salário, chegava no meio do mês e eu ficava doente. Hoje, pelo menos, eu sei que, assim, se eu fechar contigo, eu vou conseguir entregar isso pra ti. E aí eu vou conseguindo crescer de forma incremental e não de forma tão exponencial. E eu acredito que em questão de 1 ano, 2, eu já vou estar... Acredito, espero, rezo, né? Porque, né? Daqui a 1 ano, 2, eu já precisamos, né? Porque senão a gente vai ter que fazer um plano B. Mas eu entendo também que é um aprendizado, sabe? Eu sempre quis ser muito autossuficiente financeiramente, eu sempre quis ganhar mais que os meus parceiros, eu sempre tive muitas questões emocionais com dinheiro, todo mundo tem. E esse processo, essa minha vulnerabilidade financeira hoje, me permite enxergar quantas dessas coisas que eu ainda tenho que trabalhar. E por mais que eu ainda não esteja numa situação ideal, beleza, não sei o quê, eu tô muito feliz onde eu tô hoje, financeiramente também, porque eu acho que eu tô recebendo o que eu tô colocando e eu tô recebendo o que eu posso. E o que eu tenho condição de dar conta. Porque também se eu fosse vou fazer um projeto gigantesco que vai me dar um monte de dinheiro e isso ia me dar uma pressão emocional que eu não consegui suportar. Então, toda a minha vida, ela tá de acordo com o que eu consigo. E isso eu acho que é algo que não tem preço. Sim. Faz sentido? Faz. Eu acho que essa questão de querer abraçar uma coisa gigante também, às vezes a gente não tá pronto não só profissionalmente, mas psicologicamente mesmo pra lidar com isso tudo, né? Pra não se jogar que nem louco no trabalho ou não conseguir fazer porque fica travado de tanta ansiedade. Exato. É bem isso. E aí, seguindo um pouco essa linha, você comentou de algumas coisas já, mas você tem um plano de carreira estruturado assim? Olha, gostaria de dizer que sim. Não, assim, o que eu tenho para esse próximo ano, eu lancei o meu livro em inglês e eu tô traduzindo ele pro português, e aí o meu foco pro próximo ano é Carol escritora e me colocar a serviço como uma voz que fala sobre o burnout, que derruba um pouco do estigma disso, porque são poucas pessoas que falam disso publicamente. E eu acho que o meu plano de carreira é servir de acordo com o que faz sentido para mim. E aí, o que faz sentido para mim hoje é escrever e é falar sobre isso e dar um certo contraponto em algumas coisas, como que a gente tem feito aqui nessa entrevista. E aí, a partir disso, eu tenho muito claro para mim que eu vou ir fazendo as coisas enquanto elas fazem sentido para mim. Se em algum momento parar de fazer sentido, ou seja, porque a gente conseguiu de alguma forma milagrosa acabar com o burnout, ou porque eu cansei, eu tive um burnout de falar de burnout, ou porque outra coisa fez mais sentido, ou vou ter filho e não vou mais querer trabalhar por sei lá quantos anos, ou vou querer continuar trabalhando e vou fazer uma outra coisa, eu acho que beleza. As carreiras, elas não estão mais tão longas como a gente é de uma geração de transição dessa perspectiva de carreira. Meu pai trabalhou 40 anos na mesma empresa. Eu trabalhei quase 10 anos na mesma empresa, mudei, trabalhei 1 ano e agora eu tô, sabe assim, 6 meses faço uma coisa, 1 ano faço outra coisa, depois 2 anos faço outra coisa. E eu acho que esses planos, eles têm mais a ver com isso, assim, o que eu quero fazer nos próximos 2, 3 anos, o que faz sentido para mim nos próximos 2, 3 anos, o que é sustentável para fazer nos próximos 2, 3 anos, que é desenvolver o lado escritora,
é desenvolver esse serviço que tem a ver com esse meu propósito, de criar conteúdo, de assessorar pessoas, assessorar empresas para que tenha uma relação melhor com o trabalho, das formas que houver oportunidade que fizerem sentido para mim. E daqui a 2, 3 anos, eu provavelmente vou estar num outro giro, eu vou estar num outro momento emocional, vou estar numa outra inspiração que eu vou querer, sei lá, eu pintar um quadro, sabe? Ou, sabe? Eu já comecei a escrever o 2º livro, então a fase escritora vai ficar mais alguns anos junto comigo. Talvez fique para sempre, mas eu não tenho mais a pressão de que isso vai ser uma coisa que vai me acompanhar para sempre, porque tem que fazer sentido. Senão eu não vou fazer direito, e senão eu não vou me divertir fazendo, e senão eu não vou ser feliz fazendo. Tanta coisa mudou nos meus últimos 5 anos de vida, mudou absolutamente tudo. Tudo, tudo. Então, eu agora tô começando a entender, assim, será que dá para eu planejar os próximos anos? E eu acho que eu tô começando a refazer isso um pouquinho. Entendi. Agora que você falando, eu não me toquei, mas eu não perguntei há quanto tempo foi essa viagem, esse ano sabático e quando você se mudou. O primeiro burnout eu tive entre 2014 e 2015, foi 1 ano e meio doente mesmo. E aí, 2016, o ano de 2016, tô me recuperando, fiz o sabático, me mudei pra Holanda em 2017. E aí, entre fim de 2017 e meio de 2019, eu fiquei no 2º burnout. Foram 2 anos em que eu comecei os projetos, comecei a escrever, mas eu ainda não estava estável. De trabalho 2 dias, descansa 1 mês. Trabalho 3 dias, descansa 2 semanas. Nossa, é bem recente tudo, né? Até a primeira vez. Sim, é. Eu, há 1 ano atrás, eu me elogiava, sabe assim, nossa, botei roupa hoje, consegui falar com 2 pessoas hoje. Nossa, que demais, eu consegui conversar com 2 pessoas hoje, Carol, parabéns. E hoje já parece mais tranquilo. E realmente, assim, 1 ano atrás, eu não achava, não sabia, não é que eu não achava, mas eu não sabia se ia ser possível eu estar estável em algum momento na minha vida, emocionalmente, mentalmente. Mas hoje eu já sei que dá. Também, né? E aí eu ia te perguntar se você tem alguma história que foi marcante, assim. Você comentou de várias, na verdade, que foram pontos de transição da sua carreira e que te levaram até a escrever sobre o burnout e tudo mais. Uhum. Tem alguma outra história que você quer compartilhar em relação a isso? 28 de abril de 2018, eu acho que foi 28 de fevereiro de 2018, tinha um show do The Killers em Amsterdã. E eu tinha comprado ingresso uns 6 meses antes, porque aqui eles liberam os ingressos muito antes. E nada disso, eu não tinha tido burnout ainda, eu tinha acabado de começar a trabalhar na empresa, então a minha perspectiva era, eu tava ganhando bem e tava instalada na Holanda, então, né, não há problemas. Chegou o dia do show, eu tava doente e eu tinha acabado de ter uma reunião com o meu supervisor num café, em que ele me disse que ele não ia renovar o contrato comigo. Nossa. Quer dizer que eu tinha sido demitida. E aí eu cheguei em casa, chorei, e eu olhava pela janela e eu tava doente e desempregada num outro país. E eu pensava assim, como é que isso tudo aconteceu? Por quê? Sabe assim? E um lado meu tava muito tranquilo, porque eu sabia que aquilo era o melhor pra mim. Não sei como que eu sabia, mas eu sabia que aquilo era o melhor pra mim. E ele ainda me disse, Carol, tu não tá feliz fazendo isso, tu precisa fazer outra coisa. Sabe assim? A gente poderia continuar te pagando, entendeu? Mas não era bom pra empresa continuar pagando uma pessoa que só tava em licença médica. Eu passei mais da metade do contrato em licença médica do burnout. E não era vantagem pra mim ficar numa empresa que só me fazia ficar em licença médica. Então fez todo sentido. Mas quando alguém pega e te diz você está demitida, e a gente não tá no aprendiz, quando alguém te diz isso, tem uma rejeição, sabe? O chão sai debaixo dos teus pés. E era a segunda vez que aquilo me acontecia em 2 anos. Eu que sempre tinha tirado 10, eu que era sempre... que eu não tinha esse problema. Eu achava que eu ia sempre ir pela vida de forma tranquila. E aí eu me via, assim, ainda depressiva, não falava holandês direito. E aí eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? E aí eu pensei, eu vou no show do The Killers, que é o que eu tenho a fazer, né? E eu peguei o trem e eu fui no show do The Killers, foi maravilhoso. E ainda bem que eu fui, porque ir a shows é uma coisa muito terapêutica pra mim. E ali foi o momento que eu entendi que eu cheguei num ponto em que eu não tinha nada a perder.
E ali que eu comecei a fazer a virada de querer escrever e de querer fazer as coisas, porque tu tá num ponto que tu não tem nada a perder, lógico que é uma merda. É bem ruim, não recomendo. Por outro lado, tu tem uma liberdade que tu pode fazer o que tu quiser. Eu já falei alguns palavrões aqui, mas vamos de novo, e foda-se. Porque assim, não tem ninguém pagando minhas contas. Eu vou escrever, porque eu tava muito assim, será que eu falo mais sobre a minha experiência e tal? E ali cara, eu vou fazer isso, porque não tem ninguém que me prenda. Eu já perdi tudo. Eu já perdi o emprego que eu tinha no Brasil, eu já perdi o emprego que eu tinha aqui. As pessoas que eu achava que eu tinha que mostrar alguma coisa me deixaram com a mão na frente e outra atrás. Então, assim, não adianta. Tem uma história do Jim Carrey que o Jim Carrey diz que o pai dele era mais engraçado que ele, e que se fosse comediante ia ser 1000 vezes melhor que ele. E aí ele disse que quando ele tinha uns 12 anos, o pai dele chegou pra ele, e o pai dele nunca foi atrás, nunca se dedicou à comédia, porque ele precisava prover pra família, então ele se tornou um contador, que era um emprego que ele odiava, ele era muito infeliz naquilo, mas ele precisava fazer aquilo. Quando o Jim Carrey tinha uns 12 anos, o pai dele foi demitido do nada, deu alguma recessão, alguma coisa, e o pai dele foi demitido do nada. E o pai dele chegou para ele e disse assim, meu filho, fracasso pode vir de qualquer lugar. Que pelo menos aconteça tu fazendo uma coisa que tu gosta. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Nossa. E essa é a história. Eu fico feliz que você foi no show. Eu fiquei tenso quando você estava contando. Não, ia trazer uma coisa com um final feliz, né? E agora estamos aqui reunidos. Ficou tudo bem, mais ou menos. Sim, nossa, em comparação, pelo amor de Deus, né? Nossa. Mas precisei, sabe, assim, precisei. E a gente passa perrengue e a gente aprende com os perrengues. Sim. Carol, por último, então, eu queria te perguntar se você pudesse resumir um pouco da conversa inteira, praticamente, e dar uma ou algumas dicas para você mesma no passado sobre a vida de freela, quais seriam? Nossa, bom, resumir não é o meu forte, mas vamos lá. Eu acho que as principais seriam acreditar que é possível, garantir que eu esteja ao lado das pessoas certas e das pessoas que me fazem bem e que me fazem acreditar que é possível, cuidar bem de mim e cuidar bem de todas as partes minhas e entender que eu tenho um valor muito grande e que ele tá no que eu produzo, mas ele não tá só no que eu produzo. Porque quando eu percebo isso, eu consigo viver melhor, eu consigo ser mais feliz, e quando a gente consegue ser mais feliz, a gente também produz melhor, e a gente imprime algo muito melhor nas coisas que a gente cria. E isso acaba gerando um efeito borboleta depois. Então, acho que seria isso. Nossa, é o super resumo. Viu só? Tô aprendendo. Queria te agradecer de novo por toda a conversa, Carol. Valeu mesmo por dedicar esse tempo e essas histórias que também são delicadas de se tocar às vezes. Eu que te agradeço pelo convite, Lucas, e pela oportunidade. Gosto muito de falar e eu sinto que, por eu ter o privilégio de falar sobre isso, eu tenho responsabilidade de falar sobre isso. E pra mim não é um problema e é um prazer falar sobre isso, porque são coisas que precisam ser faladas. Sim, com certeza. Obrigado por ter falado um pouco aqui também. Obrigada, meu querido. Tudo de bom. Pra você também, Carol. Um beijo. Outro.